Hoje o mundo político recebe mais um dirigente partidário estadual. A gente tem conversado com eles sobre as expectativas e desafios da legenda em ano pré-eleitoral. E nossa convidada é a presidente do PT de Minas, Cida de Jesus. Bem-vinda, Cida. Obrigada, Vívia. Obrigada, ouvintes da TV Assembleia. É um prazer estar aqui de novo com vocês nesse espaço democrático. Cida, saiu uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, né, do Instituto MDA, que mostrou o ex-presidente Lula à frente em todos os cenários. Eles testaram 3 cenários. Mostrou ele à frente com em torno de 32% das intenções de voto, mas também mostrou que ele tem uma alta rejeição, a 50,8% é a taxa de rejeição. Apesar de que é a menor das taxas de rejeição dos nomes que foram testados. Como é que esses números são recebidos pelo PT? Qual que é a percepção? Então, esses números eles são recebidos com cautela, mas ao mesmo tempo sem muitas surpresas, porque esses nomes para nós que temos rodado o país, rodado o estado, esses números para nós eles têm crescido constantemente e que para nós significa o Lula como a figura, como o líder que pode resgatar a esperança do povo brasileiro. Então, nesse sentido, nós achamos que a rejeição dele ainda alta, mas é uma rejeição que em comparação com os outros, né, ela está menor, e é normal essa rejeição nesse momento tão crucial em que ele está no fogo cruzado, que o partido está no fogo cruzado, porque na verdade a seletividade, né, principalmente do judiciário, tem evidenciado aí essa perseguição há um ano. Então, isso para nós... O Lula já falou claramente, mais de uma vez, que quer ser candidato, não é? Ele está com o pé na estrada, isso é bastante óbvio. Mas o fato, como você se referiu, ele tem uma condenação em primeira instância, em Curitiba, e essa condenação pode vir a ser confirmada. Há uma expectativa, inclusive, de que seja confirmada em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Como é que o PT está avaliando essa possibilidade? Quais são as conversas internas? Como é que está se pensando esse futuro com a perspectiva de Lula ficar fora do jogo? Porque se ele tiver uma condenação de segunda instância, ele não vai poder fazer um registro de candidatura. E há alguma indicação, alguma discussão em relação a um plano B? Olívia, mas olha só, primeiro, deixar claro que nós não estamos discutindo plano B, porque apesar de compreendermos que temos também um golpe do judiciário, tem uma seletividade nas condenações, nós acreditamos ainda na possibilidade de recursos e para nós não existe eleições de 2018 sem o Lula candidato a presidente. Nós temos reafirmado, isso é sério, nós temos falado em todas as regiões. Uma eleição sem Lula, nós entendemos como uma eleição fraudada no processo democrático e no processo da construção e da organização da esperança no país. PT poderia ficar fora do jogo da disputa presidencial, se isso acontecesse? Nós estamos discutindo, nós estamos avaliando, mas para nós não existe nenhuma hipótese do PT ficar fora das eleições do ano que vem. E nós aceitamos as eleições do ano que vem tranquilamente, debatendo um projeto de país, o projeto construído com a sociedade, que nós já estamos, as caravanas já estão programando, né, esse projeto, que é o projeto Brasil que o povo quer, e nós admitimos as eleições do ano que vem, vamos participar e convencidos de que Lula
será o nosso candidato. Tem uma caravana programada, a próxima é para Minas Gerais, em outubro, não é isso? Ela está prevista para o dia 23 a 30 de outubro, que nós sentamos com o presidente Lula, definimos a princípio as datas, definimos o roteiro, que são os vales do Jequitinhonha, Alto, Médio e Baixo, o norte de Minas ali pegando a região ali de Montes Claros, Teoflotone, Vale do Aço, Belo Horizonte. Ele quer trabalhar um pouco a questão ambiental, a questão cultural, Ele quer ouvir o povo. A exigência dele para nós, vocês que vão coordenar a minha caminhada, eu quero ouvir as pessoas. Eu quero saber o que elas pensam, o que elas querem desse país, o que elas querem do Partido dos Trabalhadores. E por que eu falei a princípio? Porque o próximo reunião diretória que reúne agora 22 e 23 e que vai definir a data exata. Que vai bater o martelo, né? Inclusive as cidades. Inclusive as cidades. Uhum. Agora, ainda falando em pesquisa, essa semana uma pesquisa indicou que a ex-presidente Dilma seria a favorita para o Senado em Minas. Se ela concorresse, ela chegaria à frente se a eleição fosse hoje. Naturalmente, uma pesquisa projetando as eleições de 2018. A ex-presidente Dilma sabe disso e, enfim, o que ela pensa disso? Nós temos acesso à pesquisa, né? As leituras que nós fizemos da pesquisa, ela é uma pesquisa que representa o repúdio ao impeachment da Dilma para nós. Isso tem um simbólico muito forte nessa questão. Nós já pedimos a agenda à presidenta Dilma e ela estará aí para nos receber semana que vem para a gente discutir a política em Minas, se existe a possibilidade dela concorrer por Minas. Tem muitos estados reivindicando a presença dela, né? E nós esperamos que ela aceite, né? Esse desafio, mas ela ainda não nos respondeu, até porque nós ainda não tivemos a oportunidade de encontrá-la e debater com ela, inclusive a pesquisa. Agora, Cida, falando de Minas Gerais e eleição em Minas, o governador Fernando Pimentel é público que ele tem a intenção de buscar a reeleição em 2018. Pelo menos é o que chega para nós, através inclusive dos aliados e da própria bancada do PT na Câmara, na Assembleia de Minas. Agora, hoje existe uma aliança do PMDB com o PT aqui que dá sustentação ao governador. Mas nós sabemos também que o vice-governador Antônio Andrade está rompido com o governador, há um rompimento político e a pergunta que se faz é o seguinte: será que essa aliança vai ser reeditada ano que vem? Que tipo de dificuldade pode ter esse rompimento? Pode trazer, porque afinal de contas ele é o presidente do PMDB, o Antônio Andrade. É engraçado, né? Porque Minas a gente vive o estado da contradição, né? O governo Fernando Pimentel na contramão do governo federal, né? Desenvolvendo aí, utilizando com muita propriedade, muito bem os poucos recursos, né? Procurando a participação popular. Qual que é o principal aliado dele, né, do ponto de vista do Legislativo? O nosso presidente da Assembleia, o Adalclébio Lopes, que é do PMDB. Então, existe uma contradição, mas, ao mesmo tempo, existe uma organização e uma convicção de que esse setor, né, do PMDB, que hoje temos como grande líder o nosso presidente, que vai estar caminhando junto e que pode, né, nesse esforço conjunto de apoio incondicional ao governo do Estado, até trazer o PMDB de forma geral, né? Mas o que nós contamos hoje é com esse grande líder, que é o PMDB,
e que não é pouca coisa, é o presidente da Assembleia, né, com seus deputados da bancada estadual que estão aí hoje fiéis ao projeto e debatendo o projeto que precisa ampliar para Minas Gerais, junto do bloco, né, e junto do governo do estado. Sempre que se fala da disputa do ano que vem, especialmente com o campo de oposição ao governador Fernando Pimentel, eles levantam a expectativa de que o governador seja impedido pela justiça de concorrer. Que essa seria a primeira condição para se pensar as eleições de 2018 e a organização desse campo. Como é que o PT pensa isso, né? Quer dizer, existe alguma discussão interna sobre também um plano B em Minas? Primeiro, nós não trabalhamos com essa hipótese, né? A hipótese que nós trabalhamos é o plano A, a reeleição do nosso governador, criando aí ou efetivando aí esse grande campo aí de alianças que tem hoje em torno da governabilidade dele. E o Partido dos Trabalhadores está esperando, a partir de agora, de setembro, já começar a debater as chapas, chapa de deputado estadual, chapa de deputado federal, como que nós vamos processar isso do ponto de vista organizacional. Tá Mas certo? há uma preocupação em relação a isso hoje dentro do partido? Não existe, até porque nós compreendemos, temos acompanhado de perto a questão jurídica e a questão política do nosso governador, e nós não trabalhamos com essa hipótese, porque existe uma tranquilidade no governo, existe uma tranquilidade na base aliada e, portanto, o que nós estamos apostando agora é num crescimento real, além do que ele já está hoje, até porque ele está cumprindo uma agenda rigorosa de presença, de visitas, de debate, já preparando aí a sociedade para receber aí, né, o projeto do ano que vem, ou melhor, as ações para a construção do projeto, no que a gente precisa melhorar em Minas Gerais. O governador vai pegar carona na caravana? Ele tem as limitações jurídicas do estado e tal, mas nos momentos mais significativos, certamente ele estará na caravana acompanhando. Aliás, ele será um dos protagonistas dessa caravana, né? Agora, Cida, há uma análise que se faz, que é um pouco, bastante disseminada, de que as eleições de 2018 vai haver um desinteresse muito grande do eleitor. O eleitor que está impactado aí por 3 anos de crise política, 3 anos de sucessivos escândalos que comprometeram o sistema partidário, que afetaram profundamente não só o PT, mas diversos outros partidos e suas lideranças, né? Como é que o partido pensa em trabalhar, levando em consideração esse desinteresse, esse desencanto do eleitor? De fato, existe mesmo o desencanto. A desmotivação implementada principalmente e reforçada, repetida, debatida, massacrada o tempo todo pelos grandes meios de comunicação, tem um sentido, isso faz parte da agenda, da pauta das reformas, do golpe, né, que nós sentimos aqui no país. Mas eu compreendo o seguinte, que o que nós precisamos debater é um projeto. Qual o projeto de Brasil que as pessoas querem? Qual o projeto de desenvolvimento econômico? Qual o projeto político que as pessoas querem? Nós precisamos, porque existe uma esperança. A caravana do Nordeste simboliza isso. Enquanto o PT depende do Lula para se recuperar nessas eleições aos olhos do eleitor? Eu acho que o PT, a sorte, nós temos o Lula como nosso presidente, o nosso líder máximo.
mas o PT é uma congregação de sonhos, de pessoas e de uma militância que eu sempre me emociono quando eu falo dessa militância, porque é uma militância que ela está aí, ela está um pouco ainda, um grande percentual ainda meio que acomodado, mas como se diz, é só mexer no formigueiro. Tá certo? Então, com esse projeto... Mas o partido não perdeu militância com todo esse desgaste que sofreu? Interessante que não. Nós temos hoje, da primeira condenação do Lula, ou da primeira perseguição ao Lula, que foi aquele fatídico dia da condução coercitiva e tal, é impressionante como que nós aumentou o número de filiados e filiadas. Você tem esses números, assim, no caso de Minas Gerais? No caso de Minas Gerais, nós aumentamos em torno de 6 a 7 mil filiados de lá para cá, sem fazer ainda uma grande campanha. O universo de estado é 853 municípios, não é isso? Nome de filiações. De filiações são 120, 130 e poucos mil filiados, porque nós ainda estamos as filiações de maio para cá, nós ainda não conseguimos processá-las junto ao TRE, em todo sentido, nós temos elas internamente. Fazendo um levantamento por alto, nós já estamos chegando a mais de 130 mil filiados em Minas Gerais. Isso é um patrimônio, e isso é o legado, né, da esperança. Então, finalizando a pergunta que você me fez, com relação a essa questão do PT, da dependência do Lula ou não, reconhecemos nele o grande líder, mas reconhecemos na força, na esperança e no sonho da militância que está aí para ajudar a construir o projeto que o Brasil precisa, que nós já começamos a lançar nas caravanas, né? E que em Minas Gerais será lançado com a presença do Lula nas caravanas, rodando o estado, que dentro da projeção está dando em torno de 1.800 quilômetros em 8 dias. Né? Dentro do estado? Dentro do estado de Minas Gerais. Agora, Cida, uma das movimentações no Congresso, a principal movimentação no Congresso, pensando nas eleições do ano que vem, dos parlamentares, é a reforma política, não é? Foi derrotada na Câmara nesta terça-feira o voto distritão, a proposta do distritão, que era bastante polêmica, dividiu, rachou a tal ponto de que não teve nenhuma chance de passar, inclusive porque era uma PEC, era uma proposta de emenda à Constituição que exigia no mínimo 308 votos, passou longe. Agora, além disso, há temas como o fim das coligações, a introdução de cláusula de barreira e o fundo público de campanha, que é outro assunto polêmico. Como é que o PT está olhando para essa reforma política na Câmara e qual que é a expectativa e se as regras, porventura, ficarem como estão, o que isso representa para o partido? Primeiro, para nós do Partido dos Trabalhadores, uma pauta uma agenda que tem que fazer parte do debate das eleições do ano que vem é a reforma política. Né? Na verdade, o nosso país precisa urgentemente de uma grande reforma política. Nós não achávamos que teríamos uma reforma política agora. Com o Congresso que nós temos, né, que não é um Congresso que preocupa com o sistema de transparência, com o sistema democrático do país, então nós não esperávamos grande coisa e o Distritão não nos representa, nós do Partido dos Trabalhadores estávamos, na sua maioria de bancada, contra o Distritão. Então, o que está lá hoje, que é a cláusula de barreira, o que está lá hoje, que é o fim das coligações, e o que está lá hoje, que é o fundo, precisa, eu espero, que o Congresso legitime alguma questão que seja mais transparente, como um fundo. Não sei como que eles vão debater, se é como está lá,
porque precisa regulamentar essa questão das eleições do ano que vem, tá certo? Nós precisamos minimizar o impacto das campanhas caras, nós precisamos de dar uma resposta para a sociedade que é possível você fazer eleições dentro de uma regra pré-estabelecida e que seja transparente e que você evite erros ou questões obscuras nas eleições. Você, como dirigente partidária, acha razoável a proposta, que é uma proposta inclusive pensada pelo senador do DEM, fugiu o nome aqui agora, a produção podia me ajudar nisso aí. Mas, enfim, a proposta que retira os recursos do horário eleitoral, que o dinheiro é do governo federal, que é aplicado no horário eleitoral para que os partidos possam fazer. Ronaldo Caiado. Falhou aqui a proposta do Ronaldo Caiado. Para que a gente tenha o horário eleitoral na TV, é o governo federal que paga por isso. Somos nós mesmos que pagamos por isso. Ele não tem nada de gratuito. As emissoras recebem para exibir a propaganda, enfim, o horário político. A proposta é justamente que esse recurso não seja aplicado para subsidiar o horário político, mas que seja aplicado para financiar as campanhas. O PT já tem uma posição sobre isso? Você, como dirigente partidário, tem uma opinião, uma posição? Nós não discutimos essa questão propriamente dita, mas eu, como presidente do partido, eu tenho uma posição sim sobre isso. Isso para mim é fugir do debate, é fugir de olhar no olho do eleitor. Os programas, as inserções de TV, de televisão, são fundamentais porque é um tempo curto, né? Embora o bom político é aquele que constrói, né, a sua vida política, o seu mandato, já no meio do povo, ouvindo as pessoas. Mas esse projeto em si, ou essa proposta em si, ela dificulta o eleitor, o olhar no olho do olho, candidato eleitor. Então, eu pessoalmente acho que é um retrocesso se passar essa proposta. Ok, Cida, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigada, Vivi, obrigada aos ouvintes da TV Assembleia e mais uma vez agradecemos a oportunidade de estar aqui nesse espaço político e democrático de construção e do debate da política. Eu conversei com a presidente do PT de Minas, Cida de Jesus. Falamos aqui das pesquisas que mostram o ex-presidente Lula à frente na corrida eleitoral, a pesquisa CNT-MDA que saiu essa semana. Também quais são as perspectivas em Minas da busca pela reeleição do governador Fernando Pimentel e um pouco também da visão do partido e da Cida como dirigente partidária da relação com o eleitor e como que o PT vai trabalhar essa relação. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.